Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Olá, irmãos. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar mais uma vez aqui juntamente com o irmão Mateus e participar de mais uma lição da Escola Sabatina. Quero dizer aqui que nós estaremos juntos nessas dois próximos sábados, tanto a lição 9 quanto a lição 10, que vai trazer o assunto as santas convocações em nossos dias. Esse ponto é muito importante. Deus, em sua misericórdia, tem estimulado o seu povo a se reencontrar, a se interagirem, a alçar louvores, ações de graças ao nosso Criador. E nesses ajuntamentos, nós vamos observar os benefícios com que o propósito foi idealizado esse projeto. Então é muito importante que os irmãos estejam bastante atentos nesses dois próximos sábados que estaremos aqui e vamos procurar esboçar de maneira mais profunda, de maneira transparente, essa que é um privilégio para aqueles que têm disponibilidade e aqueles que não têm, que possam se fazer esforços para se fazerem presente, para que esses benefícios estejam também, não só na vida espiritual, mas como um todo no ser. Porque a religião verdadeira tem um objetivo não incompleto, mas a religião verdadeira ela mexe com todo o nosso ser, o nosso corpo físico, a nossa alma e o nosso espírito. Essas três partes é muito importante a religião se preocupar. Então, na saúde, nós sabemos que a reforma de saúde, em todos os seus aspectos, em toda a sua complexidade, em todos os seus benefícios, né? Na parte do espírito, a mesma parte, a nossa ligação para com Deus, de maneira que possamos ser influenciado por Ele. E a nossa parte, a nossa alma, a nossa intelectualidade. Isso é muito importante nós preservarmos a nossa intelectualidade dos malefícios que a transgressão do pecado tem feito com o transgressor. Saibamos que somos dependentes da graça de Cristo a cada dia, mas que possamos então nesses três componentes gozar do privilégio das santas convocações em nossos dias. Irmão Mateus. O verso áureo, então, é o texto de Levíticos 23:2, que diz assim: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: as solenidades do Senhor que convocareis serão santas convocações. A primeira coisa que já nos chama a atenção é o fato dessa palavra ser usada. Não é um mero convite, mas sim eram convocações anuais que eram feitas para o povo de Israel subir a Jerusalém. Semelhantemente, os congressos gerais têm essa finalidade. Primeira pergunta diz assim: por que é de grande importância irmos às reuniões gerais? Cantares, no capítulo 6, verso 10, diz assim: quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como um exército com bandeiras? O texto inicial é do Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 38, que nos diz: é importante que os membros de nossas igrejas assistam às reuniões campais. Os inimigos da verdade são muitos, e como pequeno é o nosso número, cumpre-nos apresentar uma frente tão forte quanto possível. Individualmente necessitamos dos benefícios da reunião, e Deus vos convida a ser os primeiros nas fileiras da verdade. Então, deve ir a essas reuniões e se apresentar como fosse o que? Um exército se reunindo de maneira uniforme, de maneira organizada, demonstrando a sua força. E aqui é usado o termo, vamos ver várias vezes no estudo, reuniões campais. Assim eram chamadas aquelas reuniões feitas na época em que a Mensageira do Senhor viveu, no século XIX. Eram feitas estruturas provisórias, tendas eram armadas e assim por diante para eles se reunirem então naquelas
reuniões gerais daquela época. A segunda pergunta diz: o que acontecerá com muitos cristãos caso negligenciem reuniões nas conferências? A parte B da segunda pergunta ainda: caso fosse impossível para eles terem esse privilégio, Deus poderia operar um milagre? E a última parte diz: no entanto, como o Senhor age para conosco. Salmo 133, de 1 a 3. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E é como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, que desce a orla das suas vestes. Como orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, o que acontecerá com muitos cristãos caso negligenciem reunir-se em conferências? Importante salientar que o irmão Mateus aqui citou na primeira pergunta que nós individualmente devemos sentir a necessidade de estarmos unidos, como que fosse uma brasa unida a várias brasas, a um calor em conjunto, um transmitindo para o outro. Ao passo que uma brasa sozinha, isolada, sem interesse em participar das festas, a tendência dela é se esfriar. Não resta dúvida que a palavra de Deus nos diz que aonde estiver um ou dois ou três reunidos em seu nome, ali ele há de estar. Essa promessa nos assegura a importância também que essas pessoas participem do quê? Participem dessas reuniões campais, dessas conferências, para que haja uma interação espiritual, uma troca de experiência. E nesse sentido, a pessoa possa então o quê? De maneira mais profunda, adquirir uma experiência mais abundante. No quarto testemunho para a igreja, na página 106 também, no terceiro testemunho seleto mundial 384, diz assim: muitos cristãos vacilarão na fé, caso negligenciem constantemente encontrar-se para reunião e oração. Caso lhes fosse impossível fruir esses privilégios religiosos, então Deus enviaria luz diretamente do céu, por meio de seus anjos, a fim de animar, alegrar e abençoar seu povo disperso. Ele, porém, não se propõe a realizar um milagre para sustentar a fé de seus santos. Exige-se deles que amem a verdade o suficiente para se darem a alguns pequenos incômodos para obter o privilégio e bênçãos a eles oferecidas por Deus. O mínimo que eles podem fazer é consagrar alguns dias por ano a um esforço unido para levar avante a causa de Cristo e trocarem amistosos conselhos e compassivos interesses. Que coisa maravilhosa! Muitas vezes nós somos flagrados aos incômodos para uma reunião. É a arrumação de mala, tem que organizar tudo, falta roupa, falta sapato, é uma situação atípica. De repente temos que voltar para casa e tem que arrumar tudo aquilo de novo. Aqui está dizendo, a primeira nota da pergunta fala que nós devemos sentir o privilégio, como um soldado fazermos uma frente unida. O soldado sente honra da sua farda, ele sente honrado com aquilo. Nós precisamos sentir essa honra também, de ter o privilégio de ir a essas reuniões. E aqui está dizendo que é impossível, a nota diz, que é impossível, caso o cristão negligencie encontrar nas reuniões e orações, é impossível ele não vacilar na fé. Então isso aqui mostra que há necessidade. Se Deus nos proporcionou o Santo Sábado semanal para que nós então voltássemos às obras da criação e integralmente ao Criador a devida honra, então ele sabia que precisaria disso. As festas também não seria diferente.
Então aqui nos fala que o Senhor, como que Ele age conosco? Ele exige que a gente passe por esses incômodos para ir receber a bênção. Então, se fosse de fato impossível, Deus pode realizar algo, mas o problema é que muitas vezes se considera impossível algo que não é. E então, neste caso, Deus exige sim a nossa presença, o nosso esforço para estar presente. A terceira pergunta diz assim: que raciocínio errôneo alguns usam a fim de se desculparem? Que esforço deve ser feito para que nada nos impeça de estarmos presentes nessas reuniões? Lucas 14, 16 a 21 diz: porém ele lhes disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo, importa ir vê-lo, rogo-te que me hajas por escusado. E outro diz: comprei juntas de bois e vou experimentá-los, rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: casei-me com minha esposa e portanto não posso ir. E voltando aquele servo anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família indignado disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, aleijados, mancos e cegos. Que raciocínio errôneo alguns usam a fim de se desculparem? Um, porque ele se comprou um campo e não poderia ir. Outro, porque casou. E outro, porque tinha comprado uma junta de animal, precisaria experimentá-lo. Tudo desculpas sem nexo. Ninguém compra um campo antes de vir. Ninguém também compra uma junta de boi sem antes experimentar. E aquele que casou não haveria por que se desculpar, porque é a esposa, porque ele já havia casado. São essas justificativas que serão somente para engano de si próprio que nós poderemos apresentar. Então essa nota do sexto testemunho para a igreja, página 39, diz da seguinte forma: dirão alguns, é caro viajar, e não seria preferível economizar o dinheiro e dá-lo para o avanço da causa de Deus onde é necessário. Não se deve raciocinar assim, condena então a serva do Senhor. Deus nos chama a ocupar o lugar que nos pertence nas fileiras do seu povo. Tanto quanto for possível, é necessário fortalecer a reunião, estando presente nós e nossa família. Façamos um esforço extraordinário para assistir à reunião do povo de Deus. Irmãos e irmãs, é muito melhor deixar que negócios sofram um pouco, olha só, sofram um pouco, do que perder o ensejo de ouvir a mensagem de Deus. Nenhuma desculpa deve nos impedir de obter toda a vantagem espiritual possível. Necessitamos de todo o raio de luz. Precisamos nos habilitar para dar a razão da esperança que há em nós com mansidão e temor. Não se pode perder um privilégio assim. Ó Mateus. Então aqui é interessante porque enquanto o irmão lia essa nota, fiquei pensando, né? Parece muito com o argumento que Judas Iscariotes usou quando daquele vaso de alabastro sendo derramado aos pés de Jesus. Então aqui a pessoa fala, é caro viajar e não seria preferível economizar o dinheiro e dá-lo para o avanço da obra onde é tão necessário. Não parece uma coisa justa, uma coisa, um alvo elevado? E aqui diz, não, nada disso. Aqui diz que cada um, continuando com a comparação de um exército, deve tomar o quê? Seu posto do dever. Deve ocupar o seu lugar, tanto quanto for possível. Nós estarmos presentes e a nossa família. Façamos um esforço extraordinário, fora do comum, para então estar presente nessas reuniões. Então aqui fala
que nenhuma desculpa deve nos impedir de obter toda a vantagem espiritual possível. Será para o nosso próprio prejuízo espiritual estar então envolvido na perda dessas oportunidades que estavam acessíveis a nós. O irmão Mateus, citando a experiência de Judas, nos remota a outra experiência, como nós já aprendemos aqui nessas lições que nós estamos estudando ao longo já desse novo ano, de que o nosso Deus é dono do ouro e da prata. E de repente um jovem chega para Jesus juntamente com seus discípulos e diz que, mestre, eu já guardo toda a lei, o que precisa fazer para que eu seja salvo, né? E assim diz o texto que Judas, quando viu aquele jovem rico fazer essa proposta para com o mestre, Judas falou, agora esse grupinho agora vai aumentar. Esse jovem rico trazendo o seu recurso para essa igreja, nós vamos fazer essa coisa, esse movimento vai explodir. E qual não foi a surpresa de Judas e frustração dele quando Jesus diz o quê? Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, não é? Traz ao tesouro da igreja. Jesus não estava interessado nos tesouros daquele jovem rico. Jesus estava interessado justamente naquele jovem rico, porque ele tinha riqueza de tudo, mas não imaginava que ele era pobre de tudo também, desse mundo e do mundo por vir. Então o grande objetivo, ainda é que eu quero fazer algo que aparentemente seja justo. Eu vou pegar esse dinheiro que eu vou ter de despesa e vou doar para a causa onde estiver precisando. Não é isso que Deus pede de nós. Ele quer que nós façamos a nossa experiência pessoal. Esse trabalho pessoal, esse engrandecimento e essa dependência do nosso Criador é que deve nos mover a participar das tão privilegiadas festas campais. A quarta pergunta diz assim: como são chamadas por Deus essas reuniões gerais? Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 70, diz: grande obra deve ser realizada pelas nossas reuniões campais. O Senhor honra de modo especial esses encontros que Ele identifica como santas convocações. Aqui, mais uma vez, enfatizando esse ponto que ao início tínhamos comentado, aplicando para os nossos dias, então, santas convocações também. A quinta pergunta: de que forma o Senhor honra estes congressos? Salmos 84, verso 10 diz: porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 575, declara o seguinte: venham, irmãos e irmãs, a essas sagradas reuniões de convocação para encontrar Jesus. Ele virá à festa, achar-se-á presente e fará por vocês aquilo de que mais necessitam. Olha que ponto importante. Aqui é dito: venham, irmãos e irmãs, porque ali você vai encontrar a Jesus. Achar-se-á presente e fará justamente aquilo que você necessita. Ele vai suprir aquela necessidade ali. E isso que é importante. Nós precisamos nos sentir honrados de participar dessas santas, aqui chamadas santas convocações. A sexta pergunta diz-nos assim: como eram as santas convocações no tempo de Israel e quantas vezes se reuniam por ano? Salmo 122, de 1 a 9, irmão Mateus. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta, onde sobem as tribos do Senhor, até o testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi: paz esteja em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus buscarei o teu bem. Então aqui
Um belíssimo texto, salmo maravilhoso da parte de Davi. E o texto do Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 39, nos vai então esclarecer como que se dava essas reuniões. Diz assim: no passado, o Senhor instruiu o seu povo a se reunir 3 vezes por ano para tributar-lhe culto. A essas santas convocações ia o povo de Israel levando dízimos, ofertas pelo pecado, ofertas de gratidão à casa do Senhor. Encontravam-se para contar as misericórdias de Deus, tornar conhecidas suas maravilhosas obras e dar louvores e ações de graças ao seu nome. E deviam unir-se no serviço sacrificial que apontava a Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim seriam eles ser preservados do poder corruptor, do mundanismo e da idolatria. A fé, o amor, a gratidão deviam ser mantidos vivos no coração deles e, por meio de sua associação nessa sagrada adoração, deviam ser mais estreitamente ligados a Deus e uns aos outros. Nos dias de Cristo, estas festas eram assistidas por vastas multidões vindo de todas as terras. E houvessem elas sido conservadas, como era a intenção do Senhor, no espírito do verdadeiro culto, a luz da verdade poderia ter sido comunicada por meio deles a todas as nações do mundo. Que coisa maravilhosa! Quanta responsabilidade aqui! O texto lido em Salmos, um texto muito conhecido que desde a nossa meninice, desde a nossa infância, aprendemos a falar na igreja. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha que privilégio, que alegria é estar cumprindo esse propósito, né? E agora, Deus então gostaria que nós fôssemos, que lá no passado era convocado e era 3 vezes por ano essas festas eram realizadas. E as pessoas se dirigiam até aqueles dias. Houvessem essas festas, olha o que diz o texto, houvessem essas festas, não ter perdido o seu objetivo principal, que era a exaltação a Cristo, esse povo teria sido honrado, e assim a mensagem do Evangelho, através dos judeus, ter-se alcançado até os confins da terra. Então é maravilhoso tudo isso. A fé, o amor, a gratidão deviam ser mantidos firmes no coração daqueles que assistiam a essas reuniões. E no presente momento também, nos presentes dias que nós vivemos, aqueles que não participam dessas reuniões ficam muito mais distantes, em vez de estreitarem os laços para com o seu Deus e para com os irmãos, se aproximarmos uns aos outros em amor fraterno, há um certo distanciamento, há um certo esfriamento desse processo. Isso quem leva vantagem é somente o inimigo. 3 vezes ao ano se reuniam, pelo menos uma semana no mínimo de festas, de reuniões religiosas, fora o período em que era dedicado para vir de suas casas, toda a viagem que era longa também. Então isso foi exigido de Israel e é dito que Deus protegia suas lavouras, suas terras e tudo mais quando subiam para Jerusalém. Que proteção então contavam para esses períodos, né? A 7ª pergunta diz assim: seria realmente necessário para nós hoje estas santas convocações? Deuteronômio 14, 22 a 25 diz assim: certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher do campo, e perante o Senhor teu Deus, o lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto, do teu azeite, os primogênitos das suas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. E quando o caminho te for tão comprido, que os não possas levar, por estar longe de ti, o lugar que escolher o Senhor teu Deus, para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus.
Continuando então, agora nós temos o texto no Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 40, continuando, diz assim: para os que moravam distante do tabernáculo, mais de um mês de cada ano era gasto para assistir a essas santas convocações. O Senhor viu que essas reuniões eram necessárias à vida espiritual de seu povo. Precisavam desviar-se de seus cuidados terrenos para comungar com Deus e contemplar as realidades invisíveis. Se os filhos de Israel necessitavam dessas santas convocações em seu tempo, quanto mais as necessitamos nós nesses dias finais de perigo e conflito. E se o povo do mundo então precisava da luz que Deus confiara à sua igreja, quanto mais dela necessitarão. Agora, o tempo atual de molde a todos irem em socorro do Senhor contra os poderosos. Avigoram-se as forças do inimigo e como um povo somos falsamente apresentados. Desejamos que o povo se relacione com nossas doutrinas e obra. Queremos que saiba o que somos e o que cremos. Precisamos abrir caminho até o coração deles. Que o exército do Senhor se ache em campo, a fim de representar a obra e a causa de Deus. Não há desculpa. O Senhor necessita de nós. Ele não faz sua obra sem a cooperação do instrumento humano. Frequentemos as reuniões campais, ainda que isso nos custe algum sacrifício, e vamos dispostos a trabalhar. Além disso, devemos fazer todo o esforço para levar os amigos, não em nosso lugar, mas conosco, para estarem ao lado do Senhor e obedecer-lhe os mandamentos. Precisamos ajudar os que mostram interesse em ir, dando-lhes, se necessário, comida e alojamento. Os anjos comissionados a ministrar aos herdeiros da salvação nos farão companhia. Deus fará grandes coisas por seu povo, abençoará todo esforço para honrar-lhe a causa e promover o avanço de sua obra. Quantas recomendações que nós vemos aqui, e quanta pergunta se seria realmente hora, se para eles era, diz aqui, quanto mais para nós que vivemos em tempos ainda mais perigosos, a necessidade se torna maior ainda. Então, a cabo de um ano, eles tiravam um mês para as festas anuais. Hoje nós realizamos aí até duas reuniões por ano, né? Quando 3, não geral, e a gente vê o tamanho do sacrifício que precisa ser feito, o tempo, a correria, e de repente, quando nós percebemos, somos flagrados com o pensamento de ausentar daquela reunião. Então aqui nós vemos que colocar a Deus, as coisas de Deus em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça vos será acrescentada. Então isso é o ponto, é a mola mestre. Qual é o nosso alvo, a nossa meta nessa experiência mortal, já condenados à morte que ora estamos passando? Se são as coisas seculares, naturalmente nós vamos manifestar interesse por elas. Se são as espirituais, também manifestaremos. Então é importante que nós façamos essa autocrítica, como o apóstolo Paulo já disse: provai a vós mesmos, se é que já não estáis reprovados. Aqui nos fala da dificuldade como povo, pelo fato de sermos apresentados de maneira então que negativa, de forma falsa. E aqui diz que essas reuniões são uma oportunidade para o quê? Para que as pessoas de fora, não só para benefício interno, desejamos que o povo se relacione com nossas doutrinas e obra. Queremos que saiba o que somos e o que cremos. Então é uma oportunidade importante essa, de que não há desculpa então para tal. Aqui mais adiante ainda nos fala o que? Do esforço de levarmos outras pessoas ainda conosco. Não em nosso lugar, mas conosco, aqui diz. Outro ponto que eu queria salientar ainda na última linha da página anterior dessa lição, diz que nós devemos ir a essas reuniões dispostos a trabalhar. Muitas vezes nós chegamos à reunião e queremos ser servidos. Estamos ali como fosse uma pessoa que pagou todos os mordomos para servir a nós, quando na verdade Jesus nos deu o maior exemplo. Assim como eu vos lavei os pés,
façais também uns com os outros. Então, vamos a esses congressos, vamos a essas reuniões, vamos lá para servir. Esse é o ponto principal, porque nós servindo ao nosso próximo, já estaremos sendo beneficiados por essa postura também. E fala então nesta linha que pode ser necessário ter à disposição das pessoas, de modo geral, comida e alojamento. Oitava pergunta: o que está em operação nessas reuniões? No 6º volume do Testemunho para a Igreja, na página 40, nos diz assim: precisamos lembrar que nessas reuniões há duas forças em operação. Uma batalha invisível a olhos humanos está sendo travada. Está em campo o exército do Senhor, buscando salvar almas. Satanás e suas legiões também estão em atividades, buscando por todos os meios possíveis enganar e destruir. Dia a dia prossegue a batalha. Se nossos olhos pudessem abrir para ver em operação os instrumentos bons e os maus, não haveria frivolidade e vaidade, nem gracejos e brincadeiras. Se todos se revestissem de toda a armadura de Deus e combatessem corajosamente as batalhas do Senhor, obter-se-ia vitórias que fariam tremer o reino das trevas. Então é muito importante nós termos consciência de que nessas reuniões, que são a bênção para o povo de Deus, terá duas forças em operação. O exército de Deus procurando colocar tudo em perfeita harmonia de que almas possam ser alcançadas, e os agentes do inimigo tentando o quê? Tentando em contrafação burlar esse trabalho. Nós vimos isso na experiência de Daniel, quando Gabriel demora para ir ter com Daniel para dar explicação daquela visão que foi dada a Daniel. Então é dessa maneira, nós precisamos ter consciência do tamanho privilégio que é dado a nós, carregado de uma imensa responsabilidade. A nona pergunta diz que o sucesso das reuniões depende só dos dirigentes? Qual deve ser o sentimento de cada membro da igreja? Tiago 4, 9 e 10 diz: senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Aqui o texto continuando: nenhum de nós deve ir à reunião campal confiando nos pastores ou nos obreiros bíblicos para torná-lo uma bênção para nós. Deus não quer que seu povo dependa inteiramente dos pastores. Não quer que se enfraqueçam dependendo do auxílio de criaturas humanas. Não devem, como crianças impotentes, apoiar-se em outros. Como despenseiro da graça de Deus, todo membro de igreja deve sentir sua responsabilidade individual de ter vida e raiz em si mesmo. Cada um deve sentir que, em certa medida, o êxito da reunião depende dele. Não é correto dizer: não sou responsável, nada terei a fazer nessa reunião. Quem se sente assim está dando a Satanás a oportunidade de operar por seu intermédio. Ele vai encher sua mente com maus pensamentos, dando-lhe alguma coisa para fazer em suas celeiras. Em vez de somar com Cristo, você estará dividindo. Que tremendo texto. Então por aí nós já vemos. Se eu não sou um auxílio a essa reunião, se eu não vou lá para trabalhar, se eu não vou para edificar, se eu não vou para auxiliar o meu próximo, eu já estou sendo um agente do inimigo ali presente. É muito pesado esse texto. Então, as santas convocações, é importante que não se espere somente de quem? Dos ministros, dos pastores. É ensinado aqui que é um desserviço, um pastor que ensina a ovelha a depender integralmente dos seus favores. Cada qual precisa ter essa independência de ter fé própria, subsistir na adversidade, exercitar a sua fé para que ela possa ter robustez, para que ela possa ter rigidez, musculatura, para resistir então na hora da dificuldade. Analisamos aqui mais um estudo da Palavra de Deus, agradecemos pela companhia, continue conosco, que realmente essas mensagens venham trazer transformação, santificação para a vida de cada um de nós e que realmente
através dessas explicações inspiradas, a quais lemos aqui, temas que muitas vezes pensamos aqui não tem grande importância, é apenas um detalhe, aqui nós estamos vendo todo o peso desse assunto e continuaremos ainda acompanhando o que mais o Espírito de Profecia nos orienta sobre esse tema. Que Deus abençoe cada um de vós. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.